cumprimentar a amada igreja que é a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de muita alegria, mais uma manhã, para adorar, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Desde já eu gostaria de estar pedindo para os irmãos abrir as suas Bíblias em Salmo de número 30. Está meditando a palavra inicial nessa manhã, amém? Salmo de número 30. Amém? Louvando pelo livramento de Deus, salmo e canção na dedicação da casa, salmo de Davi. Amém? Diz a palavra do Senhor assim, no versículo 1: Exaltar-te-ei ao Senhor, porque tu me exaltastes, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste a minha vida para que não descesses ao abismo. Cantai ao Senhor vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha, tu encobristes o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a copa? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, seu meu auxílio, tornaste o meu pranto em folgueiro, desataste do meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se calhe. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Amém? Salmo de Davi. Os irmãos podem se assentar nessa manhã. Davi aqui ele está louvando a Deus. Ele fala: exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Davi aqui ele estava se alegrando porque ele sabia que as guerras, as lutas, os problemas, as dificuldades, quem estava sempre na frente era o Senhor Jesus, era Deus Todo-Poderoso que livrava ele de tudo. E ali Davi, ele cantava louvores, glorificava a Deus. E no versículo, um versículo que é muito famoso, todo mundo gosta de falar, né? No versículo de número 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu estava meditando nesse versículo, e aí fala, né, a respeito, a sua ira dura só um momento. Mas o Senhor, ele se ira, pastor? O Senhor, ele se ira? Irmãos, muitas vezes eu vejo as pessoas, o Senhor, ele é bondoso, o Senhor, ele é misericordioso, o Senhor é mansidão, o Senhor é paz, o Senhor... Mas muitas das vezes o Senhor se ira, sabe por quê? Por causa do seu pecado, por causa do seu erro. Diz a palavra do Senhor que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi era homem, ele pecava, ele errava, ele não era perfeito. E Davi ali, ele se colocava numa posição que muitas das vezes ele falava, muitas das vezes Deus não está fazendo, Deus não está operando na minha vida porque eu estou errando em alguma coisa. Ele se autoanalisava. É isso que nós temos que entender, nós temos que se analisar a cada dia. E ali Davi, ele contemplou esse versículo ali, né, um versículo muito, mas as pessoas esquecem de olhar o começo ali. Deus, ele se ira. Ah, mas pastor, Deus, ele se ira pelo pecado. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E Davi era um homem igual nós. Ah, mas Davi era homem, irmãos. Ele errava, ele pecava. Assim nós lemos a palavra do Senhor. O que Davi fez? Mas Davi ali, ele se arrependia de todo o coração. É isso que é a certeza que você tem que ter no seu coração. Hoje é um dia de Santa Ceia. Ah, pastor, mas eu pequei, né? Eu errei. Mas se você se arrependeu de todo o seu coração, irmãos, ninguém está para te julgar. É você e Deus. É você e Deus. E aqui é você para frente de Deus e continuar. Davi ali, ele errava, mas ele pedia perdão e ele tentava não errar mais. É isso que o servo de Deus, a serva de Deus tem que fazer isso. Porque muitas das vezes as pessoas lá fora, elas só estão querendo acusar, só estão querendo mostrar, né? Olhar o erro seu. E muitos estão caindo, sabe por quê? Porque alguém falou, alguém errou, por exemplo, um crente errou, um crente pecou,
E aí vem aquele multidão ímpio lá fora, começa a acusar, começa a julgar, começa a falar, e a pessoa fala assim: eu sou errante mesmo, eu vou voltar, e muitos voltaram para trás. Não, irmão, o segredo da sua vitória é você se arrepender, saber que você não é perfeito. Você está aqui nessa terra, é sendo moldado a cada dia. Quando Jesus Cristo ele veio nessa terra, ele falava para aquelas pessoas: vá e não peques mais. Ele não julgava, ele falava: vá e não peques mais. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Bom, esse mês, essa semana eu errei, falei coisas que não foi do agrado de Deus, fiz coisas que não foi do agrado de Deus. Peça perdão e não faça mais. Procure viver o novo de Deus. E Davi, assim, nesse salmo aqui, esse é um salmo tão lindo, porque ele mostra aqui que ele era dependente de Deus. Na hora da vitória, ele sabia que Deus, na hora que ele estava passando pelo vale, ele sabia que Deus estava lá também, porque Deus é em todos os tempos. Então, irmãos, no dia de hoje, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida. Talvez você chorou essa semana, não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas saiba, Davi ele tinha certeza. Essa é a certeza que o crente tem que ter. Hoje eu estou chorando por uma causa, hoje eu estou lutando por essa causa, eu estou, passo as madrugadas chorando por isso, mas você tem que ter a certeza da sua vitória. Essa é a certeza que o crente tem que ter. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a certeza de Deus. Não sei quem você entrou por essas portas, mas Deus ele te fala nessa manhã a certeza. A alegria vai chegar, mas você que tem que tomar posse da sua vitória. Assim como Davi, ele tinha essa certeza, ele tomava posse. Ele sabia que existia um Deus grande que era na vida dele. Davi, ele procurava fazer. Ele não ficava sentado esperando a resposta, não. Ele procurava fazer. E é isso que o Senhor ele fala para mim e para você. Procuramos a cada dia fazer o melhor para o Senhor. É orar mais, buscar mais, acreditar mais e confiar mais. Então fica com essa palavra nessa manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria dela vem pela manhã. Talvez no dia de hoje a sua alegria vai chegar e você vai cantar louvores, assim como Davi ele cantava louvores, ele salmodiava, ele adorava. E assim, irmãos, e muitas das vezes a gente fica com vergonha de cantar louvores, muitas das vezes a gente fica com vergonha de dar um testemunho na igreja. Ah, mas o meu testemunho, pastor, é tão pequenininho, isso daí para as pessoas não é nada. Não, muitas das vezes o seu testemunho vai edificar aquela pessoa que ela está precisando, ela está passando por uma luta que você não sabe. O seu testemunho vai edificar a fé dela. Ela fala assim: ela conseguiu. Se Deus respondeu para ela, Deus vai responder para mim também. É isso que a cada dia nós temos que ter essa certeza da vitória, irmãos. Então nessa manhã vamos estar se levantando, aquele que pode. Vamos estar orando ao Senhor. Talvez você chegou um pouco atrasado, não deu tempo de você dobrar o seu joelho, orar. E agora você e Deus, a sua intimidade com Deus. Olha a Deus, agradeça a Deus pelo dia de hoje. Peça perdão. Entra na presença dEle. É você e Deus nessa manhã. Precisa do pastor, da pastora, da missionária, está orando, não. É você e Deus, Ele sabe o seu particular. Era Davi Deus, Davi ele errava, Davi ele pecava, mas era ele Deus. Quando ele se arrependia, Deus falava: ei, meu servo, te coloca em pé, que eu quero falar contigo. Ei, minha serva, te coloca em pé, que eu quero falar contigo. Porque Deus fala somente com aqueles que estão de pé. Deus não fala com quem está caído. E Deus ele te coloca de pé na manhã de hoje. Deus ele não te julga, Deus ele te abençoa, Deus ele te ama. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de maravilha, nesta manhã, Senhor, eu te dou graças, Pai, por estarmos aqui nessa manhã reunidos, meu Deus poderoso, Deus santo, neste lugar, Senhor, a qual o Senhor nos preparou, Senhor. Eu te dou graças por essas portas abertas, meu Deus poderoso, Deus santo. Eu te dou graças, Pai, por cada vida que está neste lugar, aquelas pessoas que estão assistindo, meu Deus poderoso, no dia de hoje, Pai. Vai de encontro, Senhor, com cada vida, Senhor, irmão, Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, com cada lar e com cada família, Senhor. Pai querido, Pai amado, nessa manhã eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos pecados do teu povo, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Em nome de Jesus, que estamos aqui reunidos para prestar um culto racional a Ti, Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus santo, que nossa vida seja, meu Deus, um sacrifício vivo, meu Deus amado, diante da Tua presença, Senhor. Que os louvores que serão entoados a Ti cheguem com um cheiro suave e agradável diante das Suas narinas, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo. Pai querido, Pai amado, recebe este culto nessa manhã, Senhor, recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe as nossas vidas na manhã de hoje, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Pai, cumpra o seu querer, cumpra a sua vontade na manhã de hoje, Pai. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai, e as palmas do Senhor, amém?
Tocarei em muitas gerações.
multidão, colocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidão, colocarei em muitas gerações. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar nessa manhã, amém? Antes de estar dando a oportunidade, eu queria falar algo para a igreja nessa manhã. Assim como o Mateus estava louvando, você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. E o Senhor, Ele falou para a minha igreja: o ano de 2020, você pensou que ia morrer, não ia? Tem pessoas aqui falando: eu em 2020 eu não vou passar porque está difícil, está feia a coisa, está acontecendo tanta coisa. Mas recebe esse louvor no manhã de hoje. Deus, Ele fala na sua igreja através dos louvores, através da oportunidade, através da pregação, através da palavra. Deus, Ele fala, e o Senhor, Ele falou grandemente através desse louvor para mim falar para a igreja. Sabe por quê? Porque um dia, através de um louvor, eu recebi, eu tomei a posse da minha cura. E juntamente com a minha esposa, a gente ia orar por uma causa, por uma irmã que estava com câncer. E naquela época ainda eu não tinha filho. E de repente a gente começou a fazer as orações todas as terças-feiras na casa dessa irmã. Eu orando pela cura da irmã do câncer, me nasce um caroço no meu pescoço. Eu falei: Senhor, agora eu estou orando por ela e vem a doença no meu pescoço e eu vou morrer. E não vou ver a cura dela e não vou ver minha cura. Mas um dia dentro da igreja eu pedi para o Senhor Ele falar comigo, e de repente os levitas da igreja começaram a cantar: eu morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessas de Deus não morre não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Eu tomei a posse daquele louvor, a posse daquela cura. Porque o Senhor tinha me prometido filhos. A minha esposa era estéril, eu era estéril. E eu lembrei, o Senhor me prometeu lá atrás que Ele dá filho. Então eu não posso morrer enquanto não se cumprir isso. Eu sei que tem promessas de Deus nesse lugar. Deus já te prometeu, irmãos. Deus já te prometeu algo tão grande. Você não vai morrer enquanto não se cumprir a promessa de Deus na sua vida. Toma posse nessa manhã. Toma posse, irmãos, nessa manhã. Mas para se cumprir na sua vida, você tem que buscar, você tem que caminhar, você não pode ficar parado. Você tem que fazer aquilo que Deus te ordenou a fazer. Toma posse das suas promessas. As promessas vão se cumprir, Deus vai fazer. Você não vai morrer quando as promessas não se cumprir. Mas Deus fala nessa manhã para você caminhar, para você fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Amém, irmãos? Essa manhã está conosco a irmã do pastor. Então, a irmã, me perdoe. Sheila, seja bem-vindo, Sheila, em nome do Senhor Jesus, à casa do Pai. Seja livre para adorar, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Desde já, eu gostaria de estar dando a oportunidade para os irmãos contar um testemunho, falar algo da parte do Senhor. Nem diz o pastor Leandro, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Irmãos, esteja à vontade para testemunhar a Deus nessa manhã, amém? A irmã vai descer nessa manhã. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? A gente recebeu a mensagem hoje, ontem, né? No início da igreja. Aí na hora que eu li a mensagem, que hoje nós teríamos que dar o testemunho, eu já fui orando. Falei: ai, Jesus, faz-me lembrar tudo o que aconteceu, porque foram muitas coisas, muitas bênçãos. E assim, vou ser bem breve, né? Aquela prioridade das bênçãos que Deus deu em minha vida em 2020
foi a conversão do meu esposo. Né? Porque não existe coisas, a gente vai atrás de muitas coisas, de muitas bênçãos, mas a alma, né, dentro da nossa casa, a cada momento que você está buscando e que ele se converte, é muito maravilhoso. E uma vez eu tive uma promessa, estava na igreja e um profeta de Deus falou: ó, você não vai morrer antes de você ver seu esposo convertido. Você não crê nisso, porque você vê as coisas do teu olhar, mas Deus vai te mostrar. Eu não acreditei, irmão. Sabe por que eu não acreditei? Mas é pagodeiro, carnavalesco, beberrão, era pagodeiro, cervejaiada, aí pagode. Eu falei, não vou. Tem medo, Marcos, para a igreja? Vai nada, aí vai largar as coisas dele. Eu desacreditei. Naquele momento que o profeta falou em nome de Deus. Aí quando ele começou a ir para a igreja, Deus fez me lembrar. Lembra? Quando eu disse para você que seu esposo ia se converter, você não acreditou? Aí eu falei, meu Jesus, é verdade. Então agora, irmão, eu acredito em tudo que Deus falar. E quando assim você acreditar verdadeiramente, coloca assim, um olhar, porque a gente não consegue enxergar, né? A gente enxerga o que a gente quer, né, pastor? Mas Deus nos faz enxergar o impossível. E isso para mim era uma coisa impossível, irmãos. Eu achava que eu ia morrer, porque eu sou hipertensa, eu tenho umas crises de vez em quando. Falava, vou morrer, não vou ver nada, vou ver sim. E agora eu quero mais do que tudo viver, né? Porque a promessa na vida dele é que ele vai ser um pastor. E se ele vai ser um pastor, eu tenho que estar junto dele. Então nós vamos caminhar juntos nessa jornada, né? E eu agradeço, eu sou assim muito, mas muito grata a Deus. Porque com essa Covid que está abatendo, né, acometendo o mundo inteiro, e a gente lá dentro de casa fomos acometidos também pela Covid, e ninguém foi parar no hospital necessitado de um respirador, a gente tem que ser grata a Deus por estarmos aqui hoje. E agradecer e orar por aqueles que estão acometidos, que estão morrendo aí, orar pelas famílias, né, irmãos? Porque a doença ainda não está, viu? Ela está viva, muito viva, a gente não pode enxergar, porque aquilo que a gente não enxerga, a gente não acredita. Acabei de falar agora, você não consegue enxergar a doença, mas ela está diante de nós. Então assim, eu quero agradecer a Deus, sou muito grata a Deus. Se eu for falar aqui tudo que aconteceu em 2020, eu não vou ficar aqui até 2022 falando, porque foram muitas coisas, e coisas recentes, né? Então, para mim, a prioridade, e existe mais outras coisas, é a conversão do meu marido, e eu acredito, assim, nas promessas de Deus, que eu não vou morrer antes de ver eu e a minha casa servindo ao Senhor. Eu e a minha casa, meus irmãos, minha família toda, mesmo que eu morra, mas aquela sementinha eu plantei. E na hora, assim, eu tiro um exemplo da minha sogra, no dia que ela morreu, eu acredito que muitas das vezes ela creia, né? Ela acreditava que a casa dela serviria ao Senhor. E no dia do velório dela, como eu já disse uma vez aqui, foram os filhos dela que fizeram a cerimônia. Aqueles filhos que as pessoas passavam e falavam, aquilo ali é um bêbado, é um drogado, é isso, é aquilo, porque o ser humano ele gosta de apontar, né? Quando você vê um bêbado e um drogado, irmão, profetiza na vida dele. Fala, hoje ele está assim, mas amanhã ele vai ser um profeta de Deus. Profetiza, irmão. Sabe por quê? Quando a gente aponta o dedo para alguém, o dedo é assim, apontaria, aprendi só. Você está apontando, mas está vindo para você. Sabe por quê? Nós temos família, nós temos filhos, nós temos sobrinhos, nós temos um monte de gente que nos rodeiam. Quando você aponta o dedo para aquele ser humano que está ali jogado, você não sabe amanhã se é você que vai estar ali. Então a gente tem que colocar no nosso coração que o nosso próximo, ele tem que ser feliz igual a nós. Ele tem que alcançar o que nós alvejamos também. E temos que profetizar. E eu acredito que quando ela viu os filhos dela subindo aquela ladeira, todo drogado, ela já profetizava. Eu vou ver um pastor, eu vou ver um evangelista, eu vou ver um missionário. E isso aconteceu. E ela viu, ela morreu e viu mesmo.
mas na lucidez dela, ela lembrava dos filhos dela. Ela falava para o meu esposo: eu vou ver um advogado, eu vou ter um filho formado na minha vida. E ela morreu, profetizou, e ela viu um advogado na família dela, que aquilo ali para ela, para onde ela ia, ela falava: eu tenho filho advogado. Ela não lembrava de nada, mas eu tenho filho advogado. Mano, profetiza. E eu aprendi, e vindo aqui nas orações através do pastor Laércio, do pastor Leandro, Deus tem colocado assim muita certeza na nossa vida, porque tem a parte da Bíblia de Ezequiel, quando Deus falou: pode, Ezequiel, esses ossos sobreviver? Profetiza, Ezequiel. E os ossos foram se levantando e foram se formando. E a mesma coisa é nós na nossa vida de 2021. Profetiza a prosperidade na sua vida. Profetiza a saúde. Profetiza a recuperação do seu esposo. Não deixa o mundo vir para dentro da sua casa. Profetiza o seu filho pastor. Profetiza o seu filho evangelista. Eu profetizo na minha casa e no mundo inteiro. Eu profetizo essa mirante recuperada. Eu profetizo que neste lugar não haverá mais drogado. Eu profetizo os drogados aqui dentro servindo ao Senhor em espírito e em verdade. É profetizar e crer que você é a estrutura da sua casa. Deus fala: nós somos a coluna da nossa casa. Nós somos a pastora da nossa casa. Nós somos a intercessora da nossa casa. Então, irmã, não deixa a sua casa cair, não. Chega hoje lá na nossa casa e fala: eu profetizo. Na hora que seus filhos estiverem dormindo, suas filhas estiverem dormindo, eu profetizo que eu vou ver você servindo ao meu Deus verdadeiro. É isso que eu faço com meus filhos e eu faço na minha casa, e eu acredito. Pode vir todo mundo falar: eu não quero saber do mundo. Eu quero saber o que Deus fala, o que Deus profetizou na minha vida. Eu tenho que crer em Deus. Eu não posso acreditar no que as pessoas falam, irmãos. Sabe por quê? A nossa boca fala tudo que a gente quer. Eu aprendi uma coisa também, a gente já vai aprendendo a cada dia, né? Quando não tem o que falar, irmão, faz assim, ó. Sabe por que Deus mandou essa máscara no mundo inteiro? Para a gente acordar, ouvir e olhar e fechar a boca. Fecha a nossa boca, irmão, porque às vezes a gente fala coisas dentro da nossa casa com essa boca aqui, com essa língua, e você está amaldiçoando a sua casa. Você amaldiçoa a sua casa com as palavras, com os pensamentos. E graças a Deus eu aprendi com a minha sogra. Deus a tenha. A dona Mariazinha, ela falava direto para mim. Ela ia para a igreja, quando ela voltava com a mão cheia de azeite. Eu era uma sambista, eu era do mundo. Ela botava assim no meu coração: eu posso orar por você? Pode, dona Mariazinha. Ela vinha, botava o azeite aqui e aqui assim, ó. Você é um abençoado de Deus. Você é um abençoado de Deus. Deus te protege. Deus tem muito o que fazer na sua vida. Como ela era uma pessoa maravilhosa, eu amava de paixão, eu aceitava. Sabe, assim, até chorava quando ela fazia isso. Mas Deus já estava, ó, cozinhando, né, como diz, né? Já estava lá, ó, mexendo os pauzinhos assim, e falava: ó, é você que eu quero. Porque Deus tem as coisas mais sujas do mundo, né? Para fazer vaso novo, para lubrificar, para levar a tua palavra e para glorificar o nome do Senhor. Eu estou aqui hoje para glorificar o nome do Senhor. Porque assim, ó, eu não me via dentro de uma igreja. Eu, ser crente, não vou ser nada. Vou andar com saia comprida. Vou nada. Sem meu brinquinho, vou nada. Mas Deus não quer saber dessas coisas. Deus quer seu coração. Então não adianta você vir toda certinha e não ter um coração
Buscar Deus verdadeiramente em espírito e verdade, irmão. Em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Seja assim, ó, chega lá no seu cantinho, no seu quarto e fala: Senhor, eu quero, Senhor, ser o segundo coração de Deus. Não me muda, Senhor. Me transforma, Senhor. Quem tem que transformar é nós, irmão. Não adianta olhar para o meu esposo como eu olhava. Você tem que mudar. Você tem que melhorar. Você é isso. Você é aquilo. Se eu não mudar, se eu não melhorar, como é que eu posso querer que ele melhore? Eu tenho que mudar. Eu tenho que me transformar. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que mudar minhas atitudes dentro da minha casa, para eles verem a luz. Porque se eles não verem a Claudeci com a luz, como é que eu posso chegar com meu filho e falar alguma coisa? Se eu não dou um exemplo, como que eu posso chegar com meu marido e falar alguma coisa se eu não dou um exemplo? Uma vez eu cheguei em casa endemoniada, não esqueça da igreja não. Quando eu cheguei, meu esposo falou: você tem certeza que você veio da igreja? Aquilo ali me tocou. Eu falei: nossa, é verdade. Eu já cheguei em casa endemoniada. Aí eu comecei a refletir e pensar: poxa, se ele está vendo que eu estou com um demônio como é, eu vou conseguir fazer com que ele se transforme. Olha, a partir de hoje esse demônio vai sair da minha vida. Eu comecei a entrar em casa, segundo a minha sogra, eu já vinha com o Espírito Santo de Deus. Chegava em casa quietinha, subia para o meu quarto, respirava fundo, porque as coisas, né, se transformavam, porque a igreja está dentro de uma igreja, a igreja está mais demoniada do que o mundo, aí a gente fica demoniada também. Então o que acontece? Você tem que começar a orar e pedir: Senhor, me prepara um lugar específico, um lugar, Senhor, onde eu possa te adorar em espírito e verdade. Eu não posso estar no lugar onde a minha intercessão ela está contra a palavra do Senhor. Eu falava: Deus, onde que eu estou? Me leva para um lugar, Senhor, diferente. Eu preciso te amar em espírito e verdade. Eu não posso estar aqui, Senhor, com um demônio ainda dentro de mim. Aí Deus trouxe o coronavírus, irmã. Olha que forte. Trouxe o coronavírus para afastar todo mundo. Fecha tudo. Fecha a igreja. Coloca esse povo dentro de casa, preso, para aprender. Ou você vai me amar em espírito e verdade, ou você vai morrer. Não é morrer em corpo, não. É morrer espiritualmente. Aí Deus falou verdadeiramente comigo. Eu falei: Senhor, é só o Senhor na minha vida mesmo. Aí eu fiquei quieta dentro da minha casa, orando a Deus e buscando. Muitos que saíram da igreja hoje estão, infelizmente, nós temos que orar para que eles voltem. E eu orava. E eu não tenho experiência de oração, mas a oração é o seu coração. A oração não é perfeita que você fica lendo lá, não. Exceto os salmos, a sua oração com Deus é direta. É direta dentro do seu coração. Aquilo que você está sentindo. E tudo que eu sentia, eu colocava no Deus. Eu falava: Senhor, eu não aceito isso. Senhor, eu não aceito isso. Senhor, faz isso. Senhor, eu preciso fazer isso. Senhor, eu quero isso.
não estaria com a nossa casa toda quebrada. Se a sua casa está quebrada, é porque você está dobrada, envergando, irmã. 2021, que nós possamos ser reta, que a coluna ela tem que estar retinha, porque senão a casa cai. Não é isso? Eu estou mentindo. Você coloca lá o concreto, tudo tem que estar. Se você tem a coluna rachada, irmã, corra lá e remenda, porque vai cair tudo. E se a sua casa está caindo, irmã, é porque você não está de pé. Não adianta você vir aqui, ai pastor, eu estou passando por uma prova, a minha casa está toda quebrada. Por que está quebrada a sua casa? Se avalia, se analise. Vê o que você está fazendo para que a sua casa fique em pé. É um recadinho assim que Deus está mandando lá, porque eu está batendo aqui, mano. Tudo que sai daqui bate aqui, está batendo aqui. Há uns tempos atrás, a minha casa estava quebrada. Brigalhada, aquelas coisas todas. Tomei postura, irmão. Tomei posição. Eu não abandonei a minha casa, não. Você não pode abandonar, irmão. Deus não manda ninguém abandonar a casa para ficar grudada dentro da igreja, não. Deus manda você ser uma igreja dentro da sua casa, organizar tudo, deixar tudo organizadinho e venha fazer a obra. Não é, amado? A música que fala? Enquanto você faz a obra, Deus trabalha na sua casa, não precisa se colocar a mão. Vamos acordar em 2021. Vamos mudar nossa postura. Vamos nos unir, mano. Vamos nos unir, mano. Já pensou um ciclo de oração? Você está mandando abrir um ciclo de oração nessa igreja, pastor? De mulheres que vão buscar Deus em espírito e verdade. Nós, mulheres dessa igreja, temos que estar de pé, porque através desse ciclo de oração, Deus vai enviar pessoas aqui dentro para estar buscando, que tem muitas almas lá sofrendo. Sabe por quê? Porque não está entendendo, porque não está vendo mulheres orar, porque não está vendo o ciclo de oração, porque não está vendo a intercessão. E se nós somos intercessoras neste planeta, o que estamos fazendo em casa, dormindo e assistindo televisão? Irmã, vamos acordar para a vida. E eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, esperando. E eu creio que Deus vai enviar. Vai enviar mulheres de oração, porque eu sou muito de oração. Eu gosto de orar, irmão. Eu gosto de interceder. Você pensa que quando eu vejo uma pessoa caída ali, você pensa que eu passo o olho e dou risada. Eu tenho que interceder. Falo, Senhor, tenha misericórdia, Pai. É uma vida que está me jogada, Senhor. Visita o Espírito Santo de Deus. Você já estava descendo a minha rua para me falar para você. Eu passei na esquina, descendo essa rua aqui. Tem uma casa ali, irmã, que precisa de intercessão. A gente tem que estar recebendo lá de fora, para o Espírito Santo de Deus trabalhar. E aquela mulher saiu da casa dela e procurava uma ajuda. Era uma gritaria imensa. O marido estava espancando ela e o filho dela gritando. Eu passei a ver aquela gritaria. Eu comecei a tremer. Eu falei, Deus, entra naquele lugar, Senhor. Intercede, Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, ele intercede. Ele entra quando existe a intercessão, quando existe a oração. A gente não pode ver uma briga e ficar olhando e torcendo para que não morra. Nós temos que interceder. Em nome de Jesus, irmã. Vamos acordar. Vamos levantar nossa casa em 2021. Você não vai pegar o seu esposo e vai falar assim, ó, vai para a igreja. Abençoado. Não, irmã. Você vai orar. Vai chegar nele e vai orar. Na hora que ele estiver brigando com você, você fica quieto, irmão. Vai lá e apresenta ele diante de Deus. Chora lá no cantinho. Senhor, eu não aceito. Eu não aceito, Jesus. Eu não aceito, Senhor.
Trouxe minha caixinha, eu falei, em nome de Jesus, a partir de hoje eu não compro mais. Em nome de Jesus. Ou eu sirvo um Deus verdadeiro ou não. Eu não gasto mais R$1 com cerveja. Você quer comprar? Vai lá e compra com o seu dinheiro. Porque o meu dinheiro é para a obra de Deus. Não é para comprar cerveja para você. Nunca mais. E eu fiz um pacto com Deus. Não compro. Aí no final do ano eu fui fazer a compra para uma filha. Você vai fazer a cerveja? Eu falei, você vai junto comigo, não vai? Você quer beber? Você compra com o seu dinheiro. Eu fiz um pacto com Deus, Marcos. Se eu comprar cerveja, você vai quebrar meu braço. Na hora que eu pegar o dinheiro assim, você vai quebrar minha mão. Aí ele, nossa, eu falei, faz um pacto com Deus e não cumpre para ver o que acontece com a sua vida. Aí, hoje a cerveja não vai deixar para dentro, que Marcos ainda bebe. Meu esposo, não trabalhei mais, pessoal. No final do ano, tudo eu fico vigiando assim, fico olhando assim, Senhor, tem precisão, Senhor, porque ele continua assim. Aí o Marcos, pai, aí, vamos tomar uma, Marcos. Bora, rapaz. Não mais não. Isso, mano. Outra coisa também. Eu ia para a igreja, pastor. Eu sentava aqui no cantinho. E desse lado, eu botava a minha bolsa. Quando eu sentava na igreja, não. Aqui ninguém sentava. Quando a pessoa quer sentar comigo, eu só ficava olhando assim, porque eu creio que ele vai sentar do meu lado. Mas pessoal, o pastor dava risada aqui. Ele, irmão, não senta do lado da Claudicine porque o esposo dela está ali. Esse dia a gente estava no culto. Eu sentei primeiro, porque eu chegou primeiro. Daqui a pouco o que aconteceu? Meu esposo foi e sentou do meu lado. Aí eu, glória a Deus, aleluia! Aí ele ficou assim. Ele tá louca? Mas toda, porque foram quase 5 anos sentando sozinha. E hoje você está sentado do meu lado, servindo a Deus, o Deus verdadeiro. Olha que lindo isso, gente! Quando você está sozinha, aí você está na sua família, para a igreja, você é seu esposo. É claro, teus filhos vão vir também. É claro. Então acredite. Eu estou falando para você de uma coisa que eu creio, que eu acreditei, que eu acredito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Desculpa, eu não percebi, eu acabei falando. Ai, Jesus, obrigada, Senhor. Aleluia. Mas ultimamente, irmão, eu estou assim, desabafando muito com Deus. Porque Deus está me fazendo, Deus está me moldando. Eu não posso guardar, eu tenho que falar. E se eu guardo, e eu vejo acontecer alguma coisa, aí Deus fala, por que você não falou? Eu falei, eu dei você falar. A gente tem que falar. Tem que falar, tem que seja na sua cara, nas suas mãos, você e Deus. Conversa você com Deus assim, ó. Começa a determinar, Senhor, eu aceito isso. Em 2021 eu não vou aceitar mais nada, Senhor. Eu vou te buscar em espírito e verdade. Todas as orações que tiver, eu vou estar presente. Eu vou estar de joelhos. Eu vou estar de joelhos dobrados na minha casa, na igreja. Eu preciso mudar. Eu preciso transformar esse lugar. Eu preciso transformar a minha vida. Eu preciso transformar a minha casa. Eu preciso transformar o meu marido. Eu preciso que essa doença saia.
Amém, irmã. Porque assim, eu estou com uma pressão um pouco alterada. Quando eu deixo Deus me usar, Ele me usa. Mas em nome de Jesus, eu creio que Deus está aqui, irmã. Deus está aqui nos visitando hoje. Nessa Santa Ceia aqui, irmã, eu vim perguntar para o pastor se eu podia recebê-la. Eu não estava em pecado, eu estou em pecado. Mas aconteceu um problema na minha casa, eu virei. Mas Deus manda hoje para falar que Deus, Jesus se irou hoje, pastor. Você tem que se irar, sabe por que você tem que se irar? Que você tem que estar fazendo o mundo dentro da sua casa. Lá fora você faz o que você quer. Dentro da minha casa é conforme a palavra. Se não quiser, rua. Mas aqui dentro vai ser conforme o querer de Deus. Então a sua casa é uma igreja, irmã. Não traz o mundo para a sua casa. E não, nem traz o mundo para dentro da igreja. Vamos amar Deus em espírito e verdade. E eu virei de uma forma que eu cheguei e falei, Senhor, amanhã é Santa Ceia, Senhor. Aí eu vim aqui na igreja antes, conversei com o pastor, e o pastor me deu uma luz assim, e eu saí daqui aliviada, porque eu não estava em pecado, eu só estava lutando pela presença de Deus na minha casa. E às vezes você tem que entrar, sabe aonde? Sabe quando você vê uma nuvem assim negra, e você tem a luz, quando você enfia a mão assim, ó, dessa maneira, a luz clareia o inferno e você puxa e traz a presença. Para não ter a pessoa olhar para você e falar assim, olha, ou você faz assim, ou vai acontecer isso, ou você vem para a claridade, ou você vai na escuridão profunda. Então você tem que se irar, tem que ficar bravo. Você não pode chegar. Você tem que ser forte, com determinação, com falar com verdade mesmo. Vindo de dentro do coração. Eu vou chegar na sua casa, irmão. A partir de hoje, eu não vou aceitar mais um insulto seu. Em nome de Jesus. Acabou, irmã. Porque quando você fala em nome de Jesus, você quebra a pessoa. Então vamos interceder nas nossas casas, irmão. Vamos entrar em oração, em intercessão. Vamos trazer, irmã, mulheres de oração para essa igreja, irmã. Pode começar só com duas, irmã. Mas a oração de um justo vale muito em seus efeitos. E Deus manda te dizer, irmã, a intercessora dessa igreja, irmã. Através das suas orações, você vai trazer um monte de mulheres para essa igreja. Irmã, toma posse disso, em nome de Jesus. E eu termino aqui em nome de Jesus, porque senão... Senhor, obrigada, Deus. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, amém, irmãos? Alguém quer testemunhar? Ninguém? Ninguém? Eu queria chamar a Rebeca. Rebeca, vem aqui para mim, por favor. Não tenha vergonha, não. Vem aqui. Ela está com vergonha, mas essa vergonha vai ser quebrada em nome de Jesus. Lembra da caixinha de oração, irmãos? Oh, Deus. Ela fez os pedidos dela. E ontem eu estava conversando com ela. Deus te realizou algum pedido? E ela, eu esqueci, pai. Daí Deus tornou a lembrança dela. Para nós pode ser uma coisa supérflua, né? Mas nesse ano de 2020 foi muito necessário para quem estuda. E ela pediu para Deus. O que você pediu para Deus? Celular. E Deus deu um celular para ela. Oh, glória! Glória a Deus! Eu não tinha condições de comprar, minha esposa não tinha condições de comprar. Mas Deus usou a vida de uma pessoa para dar. Glória a Deus, aleluia! Deus contemplou. Ela colocou ali os pedidos dela com fé. Oh, Deus poderoso! Eu não sei se é uma criança, ela pediu com fé e Deus ouviu o coração dela. Glória a E no ano de Deus! 2020 foi muito necessário. Porque quem estuda aí foi só online. E
aí, para glória do Senhor Jesus. Ela não estudou muito não, confesso que ela não estudou muito não. Mas ela ganhou o celular, Deus contemplou a oração dela. Glória a Deus, aleluia. Amém, as mãos do Senhor. Nesta manhã também está conosco aí nosso irmão Carlos Atalita. Em nome de Jesus, seja bem-vindo, meu cunhado. E vamos estar se levantando, fazendo um momento de oração. Já está passando a oportunidade do pastor já fazer a segunda parte, né? A ministração, a Santa Ceia, tudo, ainda tudo na dispersação do pastor Leandro, mas primeiramente a palavra do Senhor, né? A hora mais especial do culto. Então, nessa manhã, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de glória, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado na manhã de hoje, Senhor. O Senhor tem usado a vida da tua serva, a palavra inicial, os louvores, meu Pai, os testemunhos de vitória neste lugar, Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo, apresenta a vida do teu servo nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado. Desde já eu te peço, repreenda toda a retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a sua palavra na manhã de hoje, caia por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor amado. O Senhor vai fazer o seu querer, a sua vontade, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. O Senhor vai usar como um canal nessa terra, Senhor amado. Deus santo, Deus tremendo, é que te pedimos, te agradecemos as palmas do Senhor, em nome de Jesus, amém. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Bom dia. Graças e paz, irmãos. Bom dia. Bom dia. Aleluia. Agora sim, né? Glória a Deus. Senti tudo né? Aleluia. Sem nos tardar, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 12. Segundo livro de Reis, capítulo 12. É tremendo, irmãos, o que Deus está fazendo e o modo que Ele está fazendo. Porque eu vou falar para vocês, desde a minha conversão, Deus sempre me ensinou uma coisa. E quando eu mudei isso, eu quebrei a cara. E foi real. Aqui, graças a Deus, tem uma parte dos meus parentes que não deixam mentira aqui. Principalmente minha esposa, meus filhos, minha mãe, minha irmã. Todas as vezes que eu orei e deixei o Espírito Santo de Deus me direcionar, tudo aconteceu da maneira dele. Quando eu quis fazer do jeito que eu entendia ou que eu compreendia, eu tive que passar por processos na minha vida. E o que Deus está falando conosco hoje é exatamente isso. Tudo que nós fazemos na direção de Deus, tomados pelo Espírito Santo de Deus, as coisas acontecem. Tudo que nós fazemos conforme a vontade da nossa carne, pensando que é Deus que está fazendo, nós passamos por processos, e esses processos não são de Deus. Então vamos compreender bem isso. 2 Reis capítulo 12, versículo 1 fala assim: no 7º ano de Jeú, começou Joás a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Jeoiada o dirigia. Prestem bem atenção. Todos os dias em que o sacerdote Jeoiada o dirigia. Então somente não tiraram os altos, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro recolhido do censo pessoal, o dinheiro recebido de votos pessoais e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes recebem cada um os seus conhecimentos e reparem todos os estragos que se acharem na casa do Senhor. Amém? Versículo 11 agora, do mesmo capítulo. O dinheiro depois de pesado davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham o seu cargo a casa do Senhor. Eles os distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que repararam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos escultores. Compravam madeira e pedras lavradas a fim de repararem os estragos da casa do Senhor e para todas as demais despesas do reparo da casa. Todavia,
do dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor. Era dado aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Não pediam contas aos homens em cujas as mãos entregavam aquele dinheiro para dar aos que faziam a obra, porque agiam com honestidade. O dinheiro das ofertas pela culpa e o dinheiro das ofertas pelo pecado não se trazia à casa do Senhor, era para os sacerdotes. Rapidamente, 2 Crônicas, capítulo 24, que é a mesma introdução. Não precisa abrir, deixa eu só ler que é a mesma introdução disso. Dizia assim: os encarregados da obra eram diligentes e os reparos progrediam em suas mãos. Restauraram a casa de Deus ao seu estado original e a consolidaram. Tendo acabado a obra, trouxeram o resto do dinheiro ao rei e a joiada. E dele se fizeram utensílios para a casa do Senhor, a serem usados no ministério e nos holocaustos, taças de ouro, de outros objetos de ouro e de prata. E continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Jeoiada. Ora, Jeoiada era velho e farto de dias e tinha 130 anos de idade quando morreu. Amém? Somente até aí. Podemos nos assentar? Glória a Deus. Nós já oramos e que cada pensamento seja levado cativo ao conhecimento de Cristo, para que não seja roubado nada daquilo que Deus tem falado conosco. Amém? Quando nós começamos aqui o culto, ou quando nós começamos o ano, é tremendo que Deus chegou e falou algo conosco, né? Primeiramente foi aquela palavra que eu passei para os irmãos. E depois do culto da semana passada, o Senhor usou o pastor Laércio para poder falar algo conosco. E o que ele disse? Ele falou, através da nossa vida, que se nós realmente quiséssemos, como assim Eliseu, Deus estaria entregando tudo aquilo que Elias tinha para ele. Então, naquele primeiro momento, nós vimos a transferência de unção. Ou seja, uma pessoa que largou tudo e quis e se propôs dentro dele buscar aquilo que Deus tinha para ele. E aquilo, através daquilo, ele foi e fez uns primeiros milagres. Por que uns? Porque ele pegou a capa de Elias, tacou ali naquele local onde ele estava, naquele pedaço de água, e aquele pedaço se abriu, ele passou para o outro lado, e chegando a um lugar, era uma cidade muito boa, de águas amargas, e que simplesmente não tinha vida. O que ele foi trazer ali? As águas foram saradas e a vida foi estabelecida no lugar. E o que foi dito para nós? Nós temos que ser o sal da terra. Nós temos que chegar no lugar e estabelecer o reino de Deus naquele lugar. Prestem bem atenção no que Deus começou a fazer no começo deste culto conosco. Nós temos que estabelecer o reino de Deus. Mas para estabelecer o reino de Deus, nós temos que entender quem nós somos e aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não adianta nós falarmos ou simplesmente lançarmos palavras da boca para fora se nós não entendermos e compreendemos o que Deus quer para nós, ou o que Ele quer que façamos. Não adianta nós buscarmos, falarmos, fazermos, como eu já disse anteriormente aqui várias vezes, não adianta tempo, não adianta patente, se nós não buscarmos a Deus todos os dias. Entenda, Jesus está às portas. Ele está vindo buscar a sua igreja, uma igreja santa, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então nós temos que começar a entender que nós morremos. Hoje não é mais a vida, aquele RG seu lá que está com seu nome, não é o que rege, não é a estrutura da sua família sobre você. O que te rege não é todas as condições que sua família ou sua descendência jogaram sobre a sua vida. O que está regendo é a vontade de Deus sobre a sua vida agora. Então prestem bem atenção. Se há algum decreto de morte, você, na autoridade do nome de Jesus, já pode lançar fora esse decreto de morte. Se há algum tipo de maldição que veio de lá de trás da sua família para você, você, na autoridade do nome de Jesus, pode arrancar isso.
isso através da sua palavra em nome de Jesus. Por que estou dizendo isso? O que nós acabamos de ler para nós entendermos? Quem era esse Jeú que nós começamos a analisar desde o começo do texto? Aqui nós vemos um rei que foi estabelecido com 7 anos de idade. Já parou para pensar? 7 anos de idade um rei? Ou seja, uma criancinha? Mas quem era esse Jeú que eles falaram? Lembra? Uma pessoa que era um capitão que simplesmente foi deixado de lado, e na hora que o profeta chegou e falou assim: olha, precisamos de você, porque você precisa acabar com essa história que Acabe e Jezabel está fazendo aqui no nosso reinado. Esse Jeú se levantou, ele massacrou, acabou com toda a história, com tudo aquilo que Acabe fez, e foi ele o responsável pela morte de Jezabel. Mas ele fez só isso? Não. E aí que entra esta parte que Joás está aqui sendo dito. Não foi somente isso que ele fez. Quando ele se estabeleceu, ele acabou fazendo isso, ele acabou indo na direção de 2 reis. Um era Jorão e o outro Acasias. Quem era Acasias? Acasias era o pai de Joás. Mas assim, Deus chegou e falou que era para poder eliminar a descendência de Acabe. Acasias não era a descendência de Acabe. Prestem bem atenção. Acasias era de outro lugar. Acasias era rei de Judá. Jorão era rei de Israel. Mas mesmo assim, Acasias estava fazendo uma visita para Jorão. Jeú foi lá e matou os 2. Depois, prestem bem atenção. Acabou, matou. Jeú não estava nem um pouco preocupado com Judá. Mas tinha uma pessoa ali que estava muito preocupada. Quem era? Atalia. Quem era Atalia? Mãe de Acasias, vó de Joás. Esse que nós acabamos de ler aqui, que começou a reinar com 7 anos. O que ela fez? Por isso que nós temos que compreender o que ela fez. Ela mandou matar todos os descendentes do trono, todos os descendentes reais. Ou seja, tudo que era da família, tudo que era descendente, não só de Acasias, mas tudo que era descendente real, ela mandou matar. Como Joás escapou? Porque alguém foi lá, escondeu ele e levou ele para fora. Vamos começar a perceber o que Deus está querendo falar conosco. Quem era Jeoiada? Era um sacerdote. Ele tinha autonomia de fazer, prestem bem atenção, de estabelecer alianças e contatos para que se levantasse o próximo rei, porque Atalia se levantou como rainha, matando todo o restante dos reis, porque ela era a mãe de Acasias. Então ela fez isso. Por que eu estou contando essa história? Prestem bem atenção e tentem enxergar isso e tentem começar a colocar isso na sua vida. Muitas vezes Deus tem uma promessa para nós. Quantas vezes nós lutamos por esta promessa, batalhamos por esta promessa, conquistamos e começamos a viver, mas chega determinado tempo que a gente esquece e não dá mais valor para aquilo que Deus nos deu. O pastor Lertz falou algo muito sério aqui, não foi? Nós não poderíamos ter filhos. Interessante, né? E agora que tem, como entender esta promessa de Deus que foi entregue nas mãos? Exemplo, um caso. Quantos outros casos nós não temos aqui que parecia impossível acontecer? E Deus deu, Deus entregou a promessa. E hoje, como nós estamos administrando a promessa que Deus nos deu, ou a cura, ou a entrega de algo, ou algo que Deus pegou e formou dentro de você, como você está administrando esta promessa que Deus te deu? Entenda, como Joás, Jeoiada estava atrás de tudo. E o que ele fez? Em 2 Reis, é isso? 2 Reis, espera aí, deixa eu ver aqui. Acho que é
Só um minuto. Em 2 Crônicas, capítulo 24, 17, diz assim: depois da morte de Jeoiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus dos seus pais, e serviram aos postes ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa culpa. Embora Deus lhe tenha enviado profetas para o fazer tornar ao Senhor, e embora tenham protestado contra eles, não deram ouvidos. Então o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada, e ele pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque desobedeceis aos mandamentos do Senhor, não prosperareis. Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixou. Não conspiraram contra ele, mas conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandado do rei, no átrio da casa do Senhor. O rei Joás não se lembrou da beneficência que lhe fizera Jeoiada, pai de Zacarias, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor verá e o requererá. Jeoiada, foi ele que estabeleceu Joás como rei com 7 anos. Foi ele que deu a ordem aos centuriões, a todos da casa ou a todos de Judá, para poderem reconhecer quem era um herdeiro legítimo do trono. Foi ele que durante os anos, foi dito até tremendo, você viu que Deus pegou e esticou anos, porque assim ninguém morria com 130 anos mais. Todos eram antes. Ele morreu com 130 anos, por quê? Porque ele estava ensinando e mostrando para Joás, o rei, como proceder diante de algumas coisas. Por que tem isso aqui tem a ver com a promessa? Entenda, Joás era o último da linhagem de Davi. Ou seja, era o último que estava estabelecido para poder conduzir, porque se ele morresse, aquela promessa que estava lá atrás, que Davi teria um herdeiro, seria quebrada, seria desfeita. Ou seja, Deus restabeleceu a promessa dele em Joás. Mas chega a determinado tempo, o que acontece na nossa vida? Nós falamos muito disso em 2020. E Deus começou a nos mostrar isso. Nós falamos muito sobre reparar o templo, né? Restaurar, como nós lemos aqui. E isso é um pouco que Deus está querendo nos levar de volta. Ele ficou aqui todo este tempo, e foi dito que era para poder restaurar, reparar a casa do Senhor. A princípio, ele pediu para os levitas fazerem. Os levitas não deram eles negligenciaram uma ordem que foi dada. Estava ali, pegava o dinheiro, estava ali, entenda, e as brechas continuaram na casa de Deus, continuaram lá no templo do Senhor. Depois de alguns anos, ele viu e falou: agora eu tenho que mudar a estratégia, não dá mais. O que ele fez? Ele falou: Jeoiada, agora administre isso. Como fazer? Então ele contratou pessoas para fazerem. O que Deus está falando conosco? Muitas vezes nós queremos assumir responsabilidades que não são nossas, fazer coisas que não são nossas, começar a assumir coisas que Deus não mandou nós fazermos, começar a fazer coisas que Deus não falou para nós fazermos, e muitas vezes nos perdemos no meio do caminho. Em vez de entendermos e compreendermos o que Deus quer, começamos a fazer as coisas do modo que nós continuamos achando. E acabamos, em determinado momento, nos perdendo para qual realmente era o alvo que nós estávamos fazendo aquilo. Era para reparar, mas a reparação se tornou algo tão fútil diante das coisas que nós começamos a fazer, que nós começamos mais nos importar com as outras coisas do que propriamente com a reparação, ou seja, restaurar aquilo que Deus ele colocou para que carregue a presença dele. E começamos a observar, assim como Joás ele observou
sacerdotes assim observaram. E eles começaram. E eles estavam perdidos até começar a colocar uma mão de obra própria para aquilo. E o que Deus está falando isso conosco? Para que muitos daqui estão carregando pesos que não são seus? Porque muitos estão aqui assumindo responsabilidades que não são suas. Porque em vez de reparar a casa do Senhor, você está começando a olhar tudo o que está acontecendo em volta e não para dentro, e não para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Por que você está começando a querer agradar os outros em vez de querer agradar a Deus? Jeoiada foi restaurado, como nós muitas vezes até 2020, no começo de 2021, nós vimos isso e começamos a deixar Deus restaurar a nossa vida, nos posicionamos, nos estruturamos, fizemos. Mas chegou determinado momento na nossa vida, ou na nossa caminhada, e aqui, amém, o Espírito Santo de Deus pediu falar algo tremendo, e chegaram as festas de final de ano. Olha que legal. Tudo aquilo que Deus elaborou, fez para você, está onde? Nas festas de final de ano ou continua na presença de Deus? Todo milagre, as promessas de Deus estão aonde? Nas festas? Ou estão diante do altar, aonde nunca deveriam ter saído? Porque as festas, muitas vezes, nos tiram da percepção de aonde que realmente é o alvo. As festas, ou seja, nossa felicidade momentânea, nos afasta do alvo que é Jesus. Muitas vezes as coisas, o acúmulo de coisas em nossa volta, muitas vezes nos afasta do nosso alvo, nos afasta da promessa, nos afasta daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas como isso acontece? Quer ver uma coisa muito interessante? Como isso acontece? Quando você tem um desejo de muita coisa, de fazer algo, você vai lá e faz, não é? Mas agora uma pergunta é: esse desejo vem da onde? Desejo é da carne. Desejo não é do Espírito. O Espírito é a vontade de Deus que reflete a sua ação. Desejo é carne. Por quê? Você fala assim, você passa diante de um lugar, está assando aquela picanha, você sente o cheiro, é o seu espírito que está cheirando, né? Não é? Lógico que não. É a carne que fez assim, ó. Você vai lá, você está fazendo aquele desenho lá do pica-pau, né? Você até fogo assim, né? Você está ali, você está flutuando e vai na direção da picanha. Está sendo assada, não é isso? Desejo, carne. Desejo é carne. Você já parou para pensar como muitos falam hoje? Você vê muita retratação. Já viu falar aquela historinha de matar por amor? Já viu, né? Na verdade aquilo ali é um desejo que a carne se submete. Aquele desejo que aquela carne ela se submete cria uma barreira, cria um bloqueio, cria um encantamento sobre a mente. A pessoa se torna cega, ela não olha mais o que está em volta. Para ela é aquilo que ela tem que fazer e ponto final. Você já parou para perceber que muitos encantamentos da nossa mente não é o diabo que faz, somos nós? Pelos nossos desejos e a vontade da nossa carne. Aquilo que nós desejamos ardentemente e não queremos renunciar ou abdicar ou jogar fora. Porque se nós não renunciarmos o desejo da nossa carne, como nós vamos satisfazer a vontade de Deus? Como nós vamos satisfazer aquilo que Deus tem para nós? Vai falar, mas daí a gente não pode mais pegar, comer aquele bolo gostoso. Não estou falando isso, irmãos. Entenda, estou falando aquilo que muitas vezes te prende, te acorrenta. Você tem que renunciar à sua vida para Deus poder fazer com que isso seja algo sadio para você, não mais algo que te aprisione. Eu vou pegar aqui o pastor Lércio de novo hoje, aleluia.
quando ele e a Jaqueline queriam uma criança, eles oravam, não é? Eles oravam. E muitas vezes tiveram muitas frustrações que não acontecia. Chegava lá, abortava, nada. Mas chegou um determinado momento que Deus falou: ei, eu ouvi a sua oração e agora estou te entregando. Entregou, não entregou? Ótimo. E como que está esse primeiro pacote aí, que foi entregue? Está se desenvolvendo bem? Porque daí Deus chegou e falou: agora não vai ficar no primeiro não, vai vir o segundo também. Não é? Entregou os dois, não foi? Veio os dois, Rebeca e Isaac, está aí, aleluia. Não é? Mas, vamos parar para pensar. Hoje, não foi entregue? Foi, não foi? Era um desejo de onde? Era uma vontade de Deus. Era um desejo, não era? Deus se tornou e reverteu isso espiritualmente como uma necessidade para abençoar. Então transformou, ou seja, não era mais um desejo, mas sim se transformou numa vontade que Deus estava fazendo, porque eles renunciaram à vontade deles para poder fazer a vontade de Deus. A hora que eles renunciaram, o que ele disse? Muitas vezes foi lá, começou a fazer os cultos e nasce um caroço aqui, e daí de repente pega e olha lá: peraí, o que Deus está fazendo? A renúncia nos leva a um posicionamento de tirar o nosso desejo, e daí Deus começa a fazer o que Ele tem para fazer. Deus começou a fazer, Deus começou a manifestar, Deus começou a trazer, até a hora que chegou, teve a primeira gestação, teve a segunda gestação, e aí nasceram esses dois filhos abençoados. Mas qual foi a promessa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ótimo. Se pastor Laércio, Jaqueline não forem referência para essas crianças, Deus vai cobrar de quem a promessa? Deles. Porque Deus não chegou e falou assim: olha, eu estou vendo tudo que vocês estão passando, e antes de vocês passarem já estou entregando. Não, foi algo que eles pediram para Deus, foi algo que eles oraram, estavam buscando em Deus. Entenda, quando nós desejamos muito algo, nós temos que entender: desejo, carne; vontade, Deus. Quando nós desejamos muito e renunciamos a este desejo, Deus nos dá e Deus faz aquilo acontecer. Mas Ele te dá e Ele fala assim: como você tem cuidado de tudo que eu te dei? Como você tem cuidado de tudo que eu coloquei nas suas mãos? E primeiro que Ele fala é espiritualmente, e depois materialmente. O que você tem feito? Aonde está realmente a sua fé naquilo que eu te prometi e que eu coloquei nas suas mãos? Vamos voltar aqui. E Joás fez isso. Durante os dias do profeta Jeoiada, ele fez isso daí. Ele continuou todo o processo e aquilo que Deus tinha almejado para ele. Mas, prestem atenção, muitas vezes uma aliança, ou quando nós damos ouvidos, pode ser o tempo que você tiver de evangelho, pode ser o tempo que você tiver de conhecimento de Deus, pode ser o tempo que você tiver, quando você não deixa ou não renuncia os desejos da sua carne, só mantém eles encobertos e só está atrás de conselhos e só vai fazendo os conselhos, chega uma hora que esses conselhos eles acabam e você tem que manifestar quem realmente você é. E daí não tem jeito de você fugir de você mesmo. E Joás manifestou quem ele era quando, depois da morte do sacerdote, ele começou a ouvir aquilo que os príncipes estavam falando. E o que os príncipes estavam falando? Peraí, vamos começar a entender. Não era tudo o povo de Deus? Não era tudo que servia a Deus?
Judá? Por que levaram um rei para servir a outros senhores e a um poste ídolo e começaram a largar todas as coisas do Senhor? Porque entenda, quando o desejo é maior do que a vontade de Deus, se não houver renúncia, não tem como Deus fazer nada. Era rei, mas se não renunciou aquilo que já era, entenda, já era dele mesmo, como pode ser feito? Não tem como ser feito. Porque se o posicionamento dele fosse diferente, Deus poderia ter feito algo, mas não foi diferente. E o que acabou acontecendo? Ele começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E não só fez isso, olha o que aconteceu. Aqui eu vou retratar muitas vezes uma morte física, que foi o que o rei mandou fazer com Zacarias, filho de Jeoiada, quando ele foi lá e repreendeu, porque eles tinham abandonado o Senhor. Eu vou falar quantas vezes ou quantos dias nós, quando estávamos no desejo, nós muitas vezes matamos profetas que vieram falar conosco que a gente não estava bem. Ou quantos destes profetas, ou quantas dessas pessoas que estavam com desejo vieram falar para nós e nos mataram? Você fala, como assim é loucura? Não, compreenda. Muitas vezes este desejo e a vontade da carne, ela fala muito mais alto do que a vontade de Deus dentro de nós. No ano de 2020 inteiro, nós passamos com uma palavra para nós, que foi, duas palavras, que foi o renovo e a restauração. Mas para isso, nós tínhamos que vir orar, nós tínhamos que nos prostrar, nós tivemos que jejuar, nós tivemos que muitas vezes estar aqui. Irmãos, quando nós estamos falando orar, não é orar assim, ai Senhor, não, era oração de guerra mesmo, de quebrar, de desfazer, de destruir. Muitas vezes a gente saía e assim, um dia, se a gente não orasse, a gente não conseguiria dormir, porque estava intercedendo por algo, estava lutando por algo, estava querendo ver algo, como nós vamos ver em 2021, sim, porque não parou isso. Nós cremos naquilo que Deus tem, nós cremos na promessa de Deus, nós cremos na restauração daquelas pessoas que nós estamos orando, e nós cremos na salvação de cada um deles. Mas para isso nós primeiro temos que entender: desejo ou vontade de Deus? Desejo, nós estamos fazendo porque estamos diante de uma estrutura, ou vontade de Deus, fazemos porque Deus nos orientou a fazer? Quando nós levamos a isso, nós começamos a entender a nova aliança, nós começamos a entender o que Jesus fez por nós, nós começamos a compreender aquilo que Jesus fez em nossa vida. Joás, ele teve um caminho que ele preferiu aderir, ou mais ou menos, ele preferiu fazer com que a vontade da carne dele fosse maior que a vontade de Deus. Ele foi ensinado? Foi. Ele teve uma pessoa, um instrutor bom? Teve. Ele pegou, a princípio ele era uma pessoa que estava convertida ou arrependida? Sim. Mas depois nós vimos qual era a real intenção do coração dele. Muitas pessoas não chegaram até nós dessa maneira. Muitas pessoas não chegaram assim como Joás para nós. Mas nós temos que entender, nós não podemos comportá-la, ou melhor, direcioná-la a ser dessa maneira. Nós temos que confrontar muitas vezes as atitudes dela, para ela poder ver quem realmente ela é, para ela poder renunciar os desejos da carne e os desejos daquilo que estava sobre a vida dela. Porque a promessa de Deus está sobre nós, mas se nós não compreendermos esta promessa e não renunciarmos a este desejo da nossa carne, como Deus pode fazer o que Ele tem para fazer em nossas vidas? Mas esta nova aliança, a nova aliança em Cristo, ela nos ensina tudo isso. Ela nos ensina que a partir do momento que você creu
ou a partir do momento que você crê, Deus começa a manifestar algo na sua vida. Entender, crer e fé é diferente, tá? Como assim? É diferente. Crer, você gera uma expectativa em algo, não é verdade? O que você faz no crer? No crer você estabelece o quê? Você começa a olhar aquilo ali como algo verdadeiro. Mas e a fé? A fé é algo que você não vê. É algo que você tem certeza. Vamos de novo? Crer, verdadeiro. Eu sei. Fé, certeza. Eu não vejo, mas eu sei e tenho certeza que aquilo vai acontecer. Isso é o primeiro passo. Para depois Deus fazer o quê? Depois vem o arrependimento. Do arrependimento, que é o perdão dos pecados, vem o quê? Vem a nossa conversão, que é a nossa transformação. Que é aquilo que Deus está querendo muitas vezes de nós. Muitas vezes, entenda, não é o tempo de igreja que determina se você está liberto ou teve esta libertação, ou se você é liberto ou se você é preso. Não é isso. É sua atitude. Que pode ter muitas pessoas que têm anos de evangelho e nunca conseguiram se libertar de muitas coisas. Mas nós temos que começar a entender. Quando há libertação, a verdade de Cristo foi estabelecida em nós. Então não há mais nenhuma condenação sobre nós. Sermos livres é nenhum peso ou nada mais pode nos atrapalhar para chegarmos aonde Jesus ele determinou para nós. Então há necessidade de uma libertação. Há necessidade de nós entendermos o que é ser livres. E um desses pontos é exatamente isso. Começarmos a entender e começarmos já esse ano de 2021, começar, Senhor, me ensina qual é o desejo da minha carne e qual é a tua vontade diante desse desejo que minha carne estava tendo. Entenda, muitas coisas não são sonhos, são desejos da carne. Sonhos você projeta e você trabalha em cima daquilo e deixa Deus te mostrar o caminho. Desejo, você quer fazer a todo custo, independente das consequências. Deu para compreender? Deu para entender? Amém? Porque a vontade da carne é essa. A vontade da carne é que a gente satisfaça e nos dê prazer. A vontade do Espírito, ainda que doa, ainda que muitas vezes a renúncia seja difícil, ele nos dá paz e nos traz alegria. É tremendo, né? Porque, você viu, saiu fora a satisfação, o prazer, para que venha a paz e a alegria que vem do Senhor. Deus, Ele quer para nós e mostrou para nós que neste ano de 2021 vai ser um ano desse, um ano de nós nos posicionarmos nele, de estabelecermos novamente o reino dele, não nos lugares, primeiro em nós, aqui ó. Aqui dentro. Qual é o nosso desejo? Qual é a vontade de Deus? O que Deus tem preparado para nós para 2021? É o que nós queremos viver? Ou nós queremos viver os desejos que nós projetamos para 2020? Muitas vezes nós queremos isso. Mas sobre esta palavra, sobre aquilo que Deus tem falado desde o começo deste culto, aquilo que nós louvamos a Deus, só passa por luta quem está no campo de batalha. Já viu o presidente na Casa Branca passar a luta? Já viu o presidente lá no Congresso passar por luta? Agora já viu o soldado no campo de batalha ter que se esquivar de tiro? Nós somos esses soldados e muitas vezes estamos na frente deste campo de batalha. Mas nós estamos em nome de quem neste campo de batalha? Em nome do Senhor dos Exércitos? Ou estamos para satisfazer uma vontade nossa?
Satisfazer vontade. A irmã Claudice falou algo aqui interessante. Satisfazer vontade é continuar no mesmo posicionamento que você tem tendo durante todos os outros anos. Vontade de Deus: mudar e ver algo diferente acontecendo, ou melhor, ver a promessa de Deus se realizando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus quer estabelecer primeiro em nós, entenda, nossa casa. Não adianta falarmos de um evangelho vivo se esse evangelho está morto dentro de casa. Não adianta nós falarmos do evangelho que muitas vezes, vamos falar assim, não expondo a vida dos meus filhos, mas muitas vezes é isso. Se o pai não corrigir, quem vai corrigir? Se o pai não falar, quem vai falar? Se o pai não colocar limites, quem vai colocar? O mundo, não é? E o mundo tem limite? Difícil. O mundo tem regras, não limite. O mundo trabalha em regras, não em limites. Então, se quer estabelecer o reino, se quer deixar o Espírito Santo de Deus agora em 2021 forjar a vontade de Deus, e você ver, começar a ver, não só primeiro a sua vida, mas todas as pessoas em sua volta serem completamente restaurados, restabelecidos e renovados em Deus, largue todo desejo e comece a viver a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas para isso, o que diz lá? Para ela ser isso, nós temos que renovar o nosso entendimento. E por isso que a palavra veio dessa maneira. Por isso que a palavra veio, somos nós. Não depende dos outros, somos nós. O inimigo vai tentar jogar jogo falando que nós não vamos conseguir. Presta bem atenção. Mas Deus te deu o posicionamento hoje. É você, através de você, quando você abrir a sua boca e estabelecer o reino dele sobre sua vida, sobre suas condições e sobre tudo que você colocar as suas mãos. A hora que o reino de Deus for estabelecido, a hora que você renunciar o desejo, Deus vai fazer a vontade dele se manifestar, e este amor dele começará a preencher tudo, começará a inundar toda a sua vida, você começará a relembrar de toda a promessa e do seu chamado. Não, mas eu não tenho chamado nenhum. Entenda, os sacerdotes muitas vezes foram chamados para poder restaurar os buracos, para poder fazer as coisas. Mas quem é que faz esse tipo de construção? É pedreiro, não é? Se é para poder fazer porta de madeira, tudo, é marceneiro, não é? Por que eles não foram chamados para fazer? Entenda isso. Você foi chamado para fazer aquilo que Deus determinou para a sua vida. Você não foi chamado para fazer nada mais do que isso. Muitas pessoas, eu vejo hoje, estes anos de evangelho, só foram chamados para poder limpar o chão da igreja. Mas aquela pessoa, em todos os cultos de oração, ela estava lá. Você entendeu? Ela podia entender que foi chamado para poder varrer, mas na verdade Deus chamou ela para orar. Muitas vezes a gente começa a observar chamado, identificando o lugar, o que fazer. Chamado não é aquilo que as pessoas mandam você fazer, é aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Não é aquilo que as pessoas acham de você, é aquilo que Deus falou para você quem você é. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, não sei quais tipos de desejos estamos dentro de nós, ou muitas vezes, Pai, estes desejos têm influenciado em muitas coisas, como nós temos percebido no decorrer destes anos.
desejo, vestido de vontade de Deus, divide igrejas, começa a olhar pessoas de cima de um púlpito, uma tendo desejo de estar no lugar das outras. Também, Pai, nos mostra pessoas querendo o cargo de outras. Senhor, o desejo da carne nos mostra tudo isso. Mas quando também vemos a Tua vontade, Senhor, nós vemos o Teu rio fluindo. E homens e mulheres de Deus, independente de titulação ou título, eles começam a Te servir, Pai, já com humildade, e não querendo saber de cargos, posições ou o que vão fazer dentro das igrejas, porque eles entenderam que o chamado deles são para aqueles que estão necessitados, estão com fome e sede de Ti, Jesus. Então, Pai, em nome de Jesus, nesta hora, mostra para nós se há algum orgulho dentro de nós, se há algum sentimento de soberba, se há algum tipo de arrogância, ou se de repente alguma atitude de algum irmão, alguma irmã, algum pastor, alguma pastora, possa ser bispo, apóstolo, missionário, missionária, qualquer tipo de pessoa, se aquilo danificou o nosso ser, e nós começamos a entender, e através desse sentimento, nós começamos a ter desejos, e esses desejos se tornaram em vingança, ou paralisaram o nosso ministério de alguma maneira. Senhor, em nome de Jesus, nós perdoamos e liberamos estas vidas, para que realmente todo este desejo da carne seja lançado fora. Renunciamos toda esta vontade que é da carne e não é nossa, para que a Tua vontade, que é plena, venha, se estabeleça, e nós possamos nos submeter cada dia mais ao Teu querer, não com briguinhas, ó Senhor, infantis, mas com o poder e a manifestação da Tua glória, Senhor. Porque chega, Senhor, porque o Senhor está começando a separar o joio do trigo. O Senhor está às portas, não sei quantos anos, mas nós estamos vendo que a cada ano os sinais aumentam, os sinais estão aí, e a Sua volta está próxima, Cristo. Então, Pai, cada dia mais alinha-nos à Tua vontade, alinha-nos ao Teu querer, alinha-nos, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e faça com que a Tua vontade seja plena, seja, Pai, manifesta conforme o Teu querer e a Tua unção e a Tua graça. Perdoa-nos, Pai, por muitas vezes não entender o Teu Evangelho da maneira que o Senhor quer, mas permita que este desejo que gera, Pai, este encantamento, que muitas vezes achamos estar fazendo a Sua vontade, achamos estar fazendo o Teu querer, achamos estar cumprindo, Senhor, os Teus métodos, ou estar cumprindo, Senhor, aquilo que o Senhor mandou, que todo este desejo, Pai, seja aniquilado, para que a Tua vontade seja estabelecida. Então perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, Senhor, para que nós não tenhamos mais estes desejos da carne, para poder fingir ou estabelecer, ou até mesmo usurpar a Tua palavra, Senhor. Mas que a Tua palavra seja viva, seja sobrenatural, que haja através do Espírito Santo de Deus o entendimento, o conhecimento, e que a Tua sabedoria seja estabelecida, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração agora. Fala assim: Senhor, se há algum caminho mau, esquadrinhe agora o meu coração e me mostre se há algum desejo da carne para satisfazer aquilo que não é seu. Me mostre, porque eu quero renunciar para que a Sua vontade seja plena em minha vida. Também, Senhor, eu me rendo aos Teus pés, para que o Teu querer seja cumprido. Eu sei que ali na cruz o Senhor morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então eu creio que esta vida
que o Senhor me deu, eu quero viver, não conforme os desejos que haviam ou que ainda estão na minha carne, mas eu quero viver tudo diante da tua vontade e da tua presença. Graças te damos, Senhor. Muito obrigado. Eu recebo tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus e deixe o Espírito Santo de Deus te mostrar tudo aquilo que Ele tem, tudo aquilo que Ele pode e tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deixa eu me despedir dos irmãos aqui que estão virtuais. Irmãos, Deus abençoe. Que cada dia mais o Senhor possa suprir todas as necessidades e cada dia mais estabeleça o reino de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, em nome de Jesus. Renuncie à vontade de Deus sobre a tua vida. Que Deus te abençoe em